Olá, boa noite. Sem acordo, funcionários do comércio patense não poderão trabalhar nos feriados. Sindicato Rural anuncia os valores dos camarotes para o Paiolão e Praça Parque. Polícia encontra revólver calibre 38 municiado em bar na Rua Santa Bárbara. Motociclista fica ferido após se envolver em acidente no centro da cidade. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Unipam fazem exposição sobre preconceito. Governador de Minas Gerais anuncia investimentos em saúde e educação. No mês que faz alerta para o Dia Mundial do Rim, você vai conferir dicas para evitar doenças renais. O RT se prepara para confronto contra a Caldense. E Cruzeiro assume liderança do campeonato após vitória contra o Uberlândia. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Em nota divulgada hoje, o Palácio do Planalto confirmou a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil e o deslocamento de Jacques Wagner para o gabinete da Presidência da República. Como condição imposta por Lula para assumir o Ministério da Casa Civil, a presidente Dilma Rousseff planeja o anúncio de uma nova reforma ministerial. As alterações devem envolver pastas como a comunicação social, esporte, educação, relações exteriores e até mesmo a chefia do Banco Central. O objetivo é acomodar aliados do petista e promover mudanças que deem novo fôlego ao governo federal diante da possibilidade de abertura do processo de impeachment. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral, divulgada ontem, confirma, segundo reportagem da revista Época, uma investigação que a Polícia Federal começou em 2007, quando Aécio Neves ainda era o presidente da Câmara dos Deputados. A família Neves teria uma conta não declarada em Liechtenstein. Segundo informações divulgadas pela revista, esta conta seria beneficiada de uma fundação em um paraíso fiscal, identificada como Bogart e Taylor, que teria como sócios o senador Tucano e a sua mãe, Inês Maria Neves Faria. A Polícia Militar apreendeu ontem à tarde um revólver carregado e um radiocomunicador. A apreensão aconteceu em um bar na Rua Santa Bárbara, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O proprietário do bar, de 53 anos, assumiu ser o dono da arma. Uma mulher de 28 anos também foi conduzida até a delegacia por desobediência. A Polícia Militar realizou na tarde desta terça-feira a apreensão de uma arma calibre 38 e mais 6 munições em um estabelecimento comercial situado na Rua Santa Bárbara. Moacir Marques da Silva, de 53 anos, que já possui várias passagens pela polícia, assumiu ser o proprietário do revólver. Nesse endereço, na Rua Santa Bárbara, um local já de alta criminalidade, a gente cumpriu num imóvel e num bar. E durante as buscas aí no bar, foi localizado esse revólver calibre 38 municiado. O proprietário do bar assumiu que a arma é dele, e ele já tem outras passagens anteriormente, que já foi preso pelo mesmo crime, e informação que ele também estaria revendendo armas. Fato esse que ele mesmo confessou na delegacia que nessa semana ele acabou aí por vender uma garrucha. A gente está atrás dessa garrucha aí, que a gente localizou quem teria comprado, mas esse indivíduo alega que essa arma foi furtada na casa dele. Então, o fato é que a gente está tentando combater e tirar essas armas de circulação. Moacir pagou fiança e foi liberado. A mulher que havia sido conduzida por desobediência também foi liberada. Um acidente foi registrado ontem envolvendo uma motociclista e um carro de passeio. A batida aconteceu na Rua Major Gotti, esquina com a Rua Ceará. O acidente aconteceu por volta das 18 horas. Na tentativa de fazer uma conversão para a esquerda, a condutora da Honda Bis, Aline Aparecida Silva, de 26 anos, colidiu com um Fiat Uno, conduzido por Marcelino dos Reis Rodrigues, de 37 anos. A Polícia Militar teve a informação através do telefone 190 que teria ocorrido um acidente nesse local. A primeira guarnição a chegar ao local deparou com a vítima caída ao solo, de sexo feminino. Ela era condutora de uma motoneta, transitava sentido bairro Centro, parou no semáforo, no cruzamento da Major Gotti com a Ceará, e ao lado dela estaria um veículo Fiat Uno, que também fazia o mesmo percurso. O condutor do Fiat Uno alega que ele ia seguir em frente
porém a condutora da motoneta ia fazer uma conversão à esquerda, tomando a rua Ceará. No deslocamento, na iniciativa de deslocamento, quando o condutor do veículo Fiat Uno percebeu que ela ia fazer essa manobra, saindo da faixa central para tomar a esquerda pela Ceará, ele tentou desviar, porém não foi possível total desvio. Aline foi encaminhada para o hospital regional, mas não apresentava nenhum ferimento grave. A vítima veio cair ao solo, teve as escoriações, está sendo encaminhada ao hospital regional pelo SAMU. A Polícia Militar alerta para a atenção que se deve ter no trânsito, respeitando as sinalizações e as regras de legislação. Às vezes uma falta de atenção, um pequeno momento de descuido pode ocorrer o acidente. Nesse caso aí, eu não tive contato com a condutora da motoneta, mas segundo informação de testemunha e do condutor do veículo Fiat Uno, ela estaria na faixa do centro, tentou fazer a conversão à esquerda, porém o código prevê que se você vai fazer uma conversão à esquerda, deve pegar a faixa da esquerda, sinalizar, observar o trânsito para fazer a conversão. A motociclista foi medicada e já recebeu alta. E você vai ver a seguir no NTV News. O governo de Minas faz investimentos em saúde e educação. E alunos de publicidade e propaganda do Unipam realizam exposição sobre preconceito. Os servidores efetivados pela Lei 100, que foram dispensados no dia 31 de dezembro de 2015, em cumprimento da ordem judicial do Supremo Tribunal Federal e que não cumpriram os requisitos para aposentadoria até aquela data, podem, a partir de hoje, solicitar virtualmente a certidão de tempo de serviço, contribuição para a averbação junto ao INSS. O sistema de emissão online foi elaborado pela Diretoria Central de Contagem de Tempo e Aposentadoria da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que processará a certidão comprovando todo o tempo de exercício do servidor junto ao Estado. O interessado em obter o documento deverá acessar o portal Servidor no endereço www.portalservidor.mg.gov.br e confirmar os dados pessoais e funcionais que serão apresentados. O servidor que encontrar alguma inconformidade será orientado a procurar a Superintendência Regional de Ensino ou Diretoria de Recursos Humanos de onde era lotado e alterar os dados no SISAP. O endereço é portaldoservidor.org.mg.gov.br. Mesmo em um momento de crise financeira em todo o país, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou nesta semana investimentos nas áreas de saúde e educação. Esta semana começamos com duas boas notícias para os mineiros e mineiras. Primeiro, na área da saúde. Na segunda-feira, dia 14, nós entregamos mais 155 veículos de apoio à saúde para cerca de 115 municípios do estado. Ao todo, já entregamos, desde o início deste ano, 700 veículos aproximadamente para 437 municípios. Mais da metade dos municípios foram atendidos em suas demandas de ambulâncias, veículos de transporte e até micro-ônibus para a saúde. Quem mora no interior sabe a importância que tem um transporte de boa qualidade para aquele centro mais próximo onde estão as consultas especializadas, às vezes a cirurgia e a emergência também. Enfim, a saúde continua merecendo o nosso apoio integral. E mais, também na segunda-feira, lançamos o programa de apoio aos hospitais filantrópicos no interior do estado com 100 milhões de reais do BDMG. E a outra notícia na área da educação. Nós estamos repassando aos municípios 150 milhões de reais por ano para a merenda escolar. Para que vocês tenham uma ideia, isto é mais ou menos o total que o governo federal investe em Minas Gerais em merenda escolar. Ou seja, o governo federal contribui com 150 milhões e nós estamos dobrando esse número, mandando mais 150, ao todo serão 300 milhões para as escolas do estado inteiro. É um fato inédito, nunca o governo do estado repassou tanto recurso para a merenda escolar como estamos fazendo agora. Enfim, tudo somado significa que, mesmo com a dificuldade orçamentária e financeira que todos conhecem, o estado continua com um déficit de quase 10 bilhões de reais esse ano,
estamos mantendo o nosso compromisso com a saúde e a educação de todos os mineiros e mineiras. A CEMIG é a primeira concessionária de energia do país a implantar uma nova ferramenta para pagamento da fatura pelos clientes, por meio de aplicativo CEMIG Atende, disponível atualmente nas plataformas Android e iOS. Por enquanto, o serviço pode ser utilizado pelos correntistas da rede Bradesco, que através do aplicativo são direcionados para o site de atendimento do banco, concluindo o processo em um ambiente seguro e com compensação bancária no prazo de 24 horas. Alunos do 5º período de Publicidade e Propaganda deram abertura ontem à noite à exposição O Eco do Preconceito. Além das 29 peças gráficas produzidas pelos futuros publicitários, um vídeo documentário também discute sobre o assunto. O projeto tem como intuito o aprimoramento dos alunos no manuseio de ferramentas de edição. O tema deste ano é o Eco do Preconceito, que foi dividido em 17 subtemas, abordando as mais variadas formas de pré-julgamento existentes no mundo. Cada aluno colocou, expressando num cartaz com fotografia autoral, com ilustração autoral, pensando na proposta de diagramação, de produção gráfica, eles retrataram o preconceito que eles sentem que eles sofrem, o que eles sentem que a sociedade precisa entender mais sobre ele. Também produziram um documentário relatando os fatos de preconceito que eles já sofreram, relatando fatos que eles já viram acontecer e alertando a sociedade sobre a importância de ter cuidado antes de você conceituar alguém, de você conhecer situações e pessoas, realmente tocando num assunto que dói em muitas e muitas pessoas. Este trabalho foi uma forma de mostrar que a publicidade vai além de uma mera ferramenta de propaganda, mas também um meio de tratar sobre temas que levam a conscientizar as pessoas. Mostrar que o publicitário tem uma função social também, né? A gente não só vende produtos, a gente também tem uma função de alertar e educar e criar uma cultura na sociedade. E o preconceito é uma coisa muito grave que acontece nos dias de hoje, assim. Para Pedro Henrique, coordenador do curso de Comunicação Social, essa ação é importante para que os próprios alunos quebrem qualquer preconceito que existe entre eles, antes mesmo de levar essa reflexão para fora das universidades. Essa juventude, né, hoje, principalmente dentro da universidade, ela tem vivido uma série de ações de preconceitos, eles evoluem tendo que conviver cada vez mais com a questão da diferença, né? Ao mesmo tempo que eles são muito abertos para lidar com isso, existem pessoas que ainda têm aquela cabeça fechada. Então, é uma forma de ver essa questão do preconceito, né? O eco do preconceito, como eles mesmos intitularam a exposição, é importante porque eles não só aprendem entre eles a lidar com isso e meio que olhar um pouco para dentro, mas ao mesmo tempo levar isso para fora e tentar transformar essa questão do preconceito e do posicionamento cada vez mais importante dentro da sociedade. Esta é a segunda vez que a professora Rafaela usa a disciplina de computação gráfica para discutir sobre importantes temas. 29 peças foram criadas e estarão expostas aqui até o dia 20 de março. Todos os horários, de manhã, à tarde, à noite também. Sempre vai ter algum aluno também acompanhando para explicar o que é a proposta, o que é o projeto que foi desenvolvido. E as pessoas também vão ver não somente os cartazes aqui na exposição, também esse mesmo material vai para as redes sociais pessoais de cada um, criando através de uma hashtag, o hashtag Eco do Preconceito. Você vai conseguir rastrear esse material pelo Instagram, pelo Facebook, para criar uma linha também digital e conseguir atingir mais pessoas, não só a nossa cidade, a nossa região acadêmica, mas também o mundo, quem sabe. Em instantes, você vai conferir a previsão do tempo para Patos de Minas e região. E no mês que faz alerta para o Dia Mundial do Rim, você vai conferir dicas e cuidados para evitar doenças. Quem nunca ouviu falar de pedra nos rins? Essa é uma doença que aterroriza cerca de 12% da população. Para aqueles que já passaram por este tratamento, sabem que vale muito a pena prestar atenção nas dicas de prevenção. O cálculo renal é um problema que atinge de 6 a 12% da população.
São vários os motivos que levam as pessoas a terem essa doença, mas para evitá-la, o doutor Walter Morato dá algumas dicas. As causas dos cálculos renais, elas são variáveis, né? A gente tem uma gama de exames que a gente faz, que a gente chama esse conjunto de estudo metabólico. Através do estudo metabólico, a gente tenta detectar a causa da formação dos cálculos renais. Então, pode ser que o paciente tenha um excesso de cálcio nos rins, por exemplo, pode ser um excesso de ácido úrico no sangue, pode ser um excesso de cistina, e às vezes a gente não acha causa nenhuma, né? A gente vê que pode estar associado também à questão familiar, mas às vezes a gente faz todos os exames e não vê nenhum tipo de causa. E aí a gente passa as recomendações gerais para os pacientes, né? Que seria a ingestão de bastante líquido, diminuir a ingestão de sal e diminuir a ingestão de proteínas. Através da ingestão de bastante líquido, a gente tem uma diurese maior, né? E a diurese é a principal defensora contra a formação dos cálculos, porque é capaz de eliminar os núcleos, né? Que é a porção inicial de formação dos cálculos. Então, os cálculos não ganham o tamanho necessário para poder causar algum tipo de dor ou algum tipo de prejuízo ao rim. A cólica renal é considerada uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Mas também existem casos em que o paciente não apresenta nenhum sintoma, podendo agravar ainda mais o problema, que acaba sendo descoberto tardiamente. A dor é o sintoma que geralmente faz o paciente buscar o atendimento, né? Mas um outro sintoma muito comum seria o sangramento na urina, né? O paciente tem que ficar atento a isso. E, às vezes, o cálculo pode se manifestar como uma infecção urinária, né? Então, uma dor associada principalmente à febre ou apenas à febre, pode ser o sinal inicial de que o paciente tem um cálculo naquele momento. Não existe medicação para a cura. O tratamento é realizado apenas através de procedimento cirúrgico. A partir do momento que o cálculo está formado, não existe nenhuma medicação que seja responsável por eliminar esse cálculo de uma maneira inequívoca, né? Então, assim, existem alguns tipos de cálculos que podem ser dissolvidos, que são os cálculos de ácido úrico, mas eles são exceções. Eles perfazem mais ou menos 7% dos casos. Então, na maioria das vezes, a gente tem que determinar o tamanho do cálculo para ver como que a gente vai fazer o tratamento. Então, cálculos até mais ou menos de 7, 8 milímetros, no máximo, eles têm uma certa chance de sair. 7 milímetros. Cálculos acima de 7 milímetros já tem uma probabilidade bem menor de sair. E o tratamento, geralmente, a partir daí, é cirúrgico. A taxa de recorrência é alta e aquelas pessoas que já passaram pelo tratamento devem fazer exames periodicamente e ter cuidado redobrado para não ter uma nova crise. A taxa de recidiva dos cálculos é muito grande, né? Então, geralmente, o paciente que tem um cálculo, ele tem muito mais chance de formar um segundo. O que a gente preconiza são em casos que o paciente não tem um risco muito grande, ou seja, os rins estão funcionando de maneira adequada, que seja feito pelo menos uma consulta anual, né? É lógico que a gente tem que individualizar. Existem pacientes que requerem um acompanhamento mais a miúde, um acompanhamento de 6 em 6 ou de 3 em 3 meses. Mas esse paciente que já teve um cálculo renal, ele não pode deixar isso de lado, porque às vezes ele começa a formar um cálculo renal que não está causando nenhum tipo de sintoma, e quando ele for fazer a sua revisão, ele pode se deparar com um cálculo muito grande. Quanto maior o cálculo, maior a dificuldade do tratamento, e isso pode gerar, inclusive, a perda da função do rim, pode gerar infecções graves. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. Promoção! Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem para New Color Foto e Ótica. A quinta-feira em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima poderá atingir os 31. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. Previsão de chuva também para cidades da região. Em Lagoa Formosa, Presidente Olegário e São Gotardo, a máxima poderá atingir os 31 graus. Em Varjão de Minas, a mínima deverá ser de 17.
Já em Lagamar, o dia deve ser mais quente. A máxima poderá atingir os 33 graus. Já já você vai conferir como foi a vitória do Cruzeiro contra o Uberlândia no Mineirão. E o RT faz o último treino antes da viagem para Poços de Caldas, onde irá jogar no fim de semana. Os cartórios de registro civil já emitiram mais de 204 mil CPFs gratuitamente. O balanço foi divulgado hoje pela Receita Federal, que em parceria com a Associação de Registradores de Pessoas Naturais, implementou em dezembro de 2015 serviço gratuito de inscrição no CPF no momento da emissão da certidão de nascimento. Até 11 de março de 2016, mais de 1.600 cartórios de registro civil de pessoas naturais em todo o país haviam aderido ao convênio. Pouco mais de 7 mil pessoas estiveram no Mineirão ontem e viram o Cruzeiro vencer o Uberlândia por 3-0. Agora, o time do técnico David reassumiu a liderança do estadual. Contra o Uberlândia, o Cruzeiro se apresentou bem. Bruno Rodrigues subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. Alisson parou na trave. E Rafael Silva só não comemorou porque estava impedido. O zagueiro do Uberlândia esqueceu que não pode pôr a mão na bola. Romero não desperdiçou. Rafael Silva acertou a trave e no rebote, Ariel Cabral fez o terceiro e garantiu a liderança do campeonato. Tudo que nós treinamos, né, hoje aconteceu. E eu, passando noite em claro, pensativo, durante a semana, várias vezes, e tentando assim, ajustar e tentando colocar o time junto com a minha comissão técnica para o time jogar e convencer. Acho que hoje foi muito importante. E o Atlético entra em campo daqui a pouco pela Libertadores. O adversário do Galo, que terá Independência lotada, será o Colo-Colo do Chile. A URT fez hoje o último treino antes da viagem para Poços de Caldas, onde irá enfrentar a Caldense no sábado. Caso a equipe vença, o time irá entrar de vez no G4 do Mineiro. O último jogo da URT em casa foi sufoco total. O tricordiano marcou em cima, mas a equipe do Trovão Azul fez um gol nos acréscimos do segundo tempo e garantiu os 3 pontos em casa. Resultado bom para o clube, porém o técnico da URT acredita que os atletas podem render mais. Eu tenho conversado com eles e fiz uma pergunta a eles se eles tinham jogado até agora o seu melhor. E acho que individualmente a nossa equipe ainda não jogou o melhor de si. Então eu creio que cada um pode render mais do que vem rendendo nesse campeonato. Eu acho que seria um fator importante para o nosso crescimento na competição. Sempre quando jogamos aqui em casa, quando temos com um campo de espaços menores, a equipe vem aqui e vem toda retrancada. Então fica difícil para a gente penetrar dentro da área. E ali no lance eu pude recuperar a bola e tentar chutar o gol. E fui feliz ali no lance e que a bola entrou. A URT está a 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. Com 12 pontos, a equipe de Patos de Minas ocupa a 5ª colocação e entrou de vez na briga pelo G4 no Mineiro. A próxima partida da URT é contra a Caldense, que ocupa a 8ª posição da tabela em Poços de Caldas. O jogo será um dos mais importantes para o time. É um jogo difícil como os demais foram. Talvez o mais difícil porque uma vitória nossa pode nos colocar definitivamente dentro do G4. É uma possibilidade grande. Eu acho que a gente tem rodeado o G4 já há um bom tempo e acho que está chegando a hora da gente assumir nossa condição de brigar por uma das vagas. Os treinamentos foram poucos devido ao dia da viagem, porém intensivos. O time acredita em um resultado positivo. Assim, foi bem tranquila, mas só que com cobrança, né? Que esse é o lema da gente aqui. E para não perder o foco sempre. Sabemos que
cada jogo agora, a partir de agora, vai ser muito importante. Decisivo, e temos 4 jogos aí e temos que encarar como finais para que possamos conseguir a vaga do G4. A equipe conta com o apoio da torcida, que para eles é fundamental. A gente espera esse apoio, ainda mais nesse jogo fora, que vai ser muito importante para a gente. E é sempre bom a torcida estar sempre do nosso lado, apoiando, sempre. Não tem muito o que falar da torcida, eu cheguei agora e para mim tá tranquilo. Eu sei que aconteceu algumas coisas, mas eu acho que esse apoio que está tendo desse último jogo é o que a gente vai precisar. Minas Gerais encerrou 2015 com 1 milhão de desocupados. O número é 52,8% maior do que o registrado no final de 2014 e representa 9,3% das pessoas maiores de 14 anos que estão à procura de emprego. No Brasil, o índice de desocupação é de 9%. As informações foram divulgadas esta semana na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo IBGE. Ainda hoje, vamos mostrar que começaram as vendas de passaportes para paiolão e camarote da Praça Parque da Fenamille 2016. E você vai ver que sem convenção coletiva definida, comércio e supermercados não poderão abrir na Sexta-feira da Paixão. As famílias brasileiras pretendem consumir menos neste mês de março. Isso é o que revelou pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A intenção de consumo das famílias registrou queda de 1,6% em março, na comparação com fevereiro, ficando em 77,5 pontos, em uma escala de 0 a 200. O índice permanece menor que 100 pontos, ou seja, abaixo do nível de indiferença. Esse é o primeiro recuo de intenção de consumo em 2016. A previsão da Confederação é que o volume de vendas do varejo apresente retração de 4,2% em 2016. O trabalhador deveria receber salário mínimo de R$ 3.725. É o que calcula o DIEESE. De acordo com o departamento, esse deveria ter sido o valor do mínimo em fevereiro para que o trabalhador pudesse suprir os gastos dele e da família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O DIEESE toma como base o custo da cesta básica mais cara do país, no caso a de São Paulo, que está em R$ 443,40. Os salários dos comerciários ainda não foram reajustados. Isso por conta da divergência entre patrões e empregados na negociação coletiva. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Ascendino César, a convenção coletiva da categoria ainda não foi aprovada. O reajuste de pouco mais de 11%, proposto pelo sindicato patronal, não agrada a categoria, que estaria abaixo do desejado. No dia 30 de março, haverá uma nova reunião para discutir o reajuste salarial. E os estabelecimentos comerciais de atacado e varejo de Patos de Minas não irão funcionar nos feriados. Os comerciantes que não se adequarem à nova regra poderão ser multados. A partir de agora, todos os comércios de Patos de Minas estão proibidos de abrir as portas nos feriados, sejam eles municipais ou estaduais. A nova medida afetará principalmente empresas atacadistas e varejistas, como, por exemplo, os supermercados. A Lei 10.101 ela foi acrescida do artigo 6º-A, que diz que as empresas só poderão abrir nos feriados se houver acordo ou convenção coletiva. Se houver uma convenção coletiva onde ampare a abertura do comércio nos feriados, esses poderão abrir. Mas se não houver, se a convenção já tiver expirado e não houver uma negociação de uma nova convenção ou um acordo coletivo de empresa com o sindicato de empregados no comércio, essas não poderão abrir. A alteração na Lei 10.100 de 2000 passa a valer a partir do próximo feriado. No caso, a Sexta-feira da Paixão, dia 25 de março. A empresa que não cumprir a lei poderá ser autuada.
Evidentemente, a legislação é clara e quem tem o poder de fiscalizar, autuar, é o Ministério do Trabalho. Agora, evidentemente, nós, como sindicatos empregados do comércio e dos que assinam a Convenção Coletiva de Trabalho, é nosso interesse estar por perto verificando aqueles que estão descumprindo a legislação. E tenho certeza que aqueles que estiverem descumprindo a legislação, nós estaremos encaminhando para o Ministério do Trabalho para solicitar as providências necessárias. Quais providências? Certamente uma autuação do Ministério do Trabalho. E se houver autuação, certamente haverá multa. E esta multa não é barata, ela é pesada e é multiplicada pelo número de funcionários. As empresas já estão sendo comunicadas sobre a mudança e notificando funcionários e clientes para que não haja prejuízo. Em função do que o sindicato nos passou a informação que no dia 25 de março a gente estará fechado, como uma empresa idônea irá seguir à risca a orientação do sindicato, e no dia 25 a gente não vai estar com as nossas atividades à disposição dos nossos clientes aqui em Patos de Minas. Começou hoje a comercialização dos passaportes para entrada no Paiolão e camarote da Praça Parque. A FENAMILHO esse ano acontece de 20 a 29 de maio. São 5 tipos de passaportes extras para a FENAMILHO 2016. O Paiolão terá o camarote com bebida liberada e preço de R$ 500 e área VIP sem bebida a R$ 130. Iniciamos hoje, as vendas do Paiolão, do passaporte Paiolão, tanto no setor de camarote open bar, com censura de 18 anos, são 5 noites para esse camarote e também para o setor de área VIP, sendo o camarote sendo comercializado no valor de R$ 500 e a área VIP, que é um ambiente que não é open bar, por isso a censura de 16 anos nesse setor, também no valor de R$ 130 já à venda. As vendas estão acontecendo aqui no ponto de venda oficial dentro do Parque de Exposições e também pela internet no site oficial da festa, que é o fenamilho.com.br. O camarote da Praça Parque, também com bebida liberada, tem o preço fixado em R$ 450. Camarote da Praça Parque, existe o Prime, que a gente chama de camarote Prime. Serão 8 noites de funcionamento, sendo o valor desse passaporte R$ 450. Também à venda na bilheteria do Parque de Exposições e no site oficial da FENAMILHO. O Sindicato Rural também disponibilizou 2 opções de passaporte com venda casadinha para curtir as 5 noites de Paiolão e 8 noites de Praça Parque em um único passaporte. A pessoa que quer curtir aí, os 2 ambientes, ele acaba pagando mais barato, com as chamadas casadinhas. Nós temos 2 opções dessas casadinhas, que é o camarote Prime, mais o camarote do Paiolão, que são os 2 setores open bar, esse no valor de R$ 800. E a segunda opção de casadinha, que é o passaporte Plus, ele é o Prime da Praça Parque, mais a área VIP do Paiolão, saindo no valor de R$ 525. Todos esses produtos, como já dito, à venda na bilheteria do Parque de Exposições e no site oficial da festa, fenamilho.com.br. Este ano, o Paiolão terá atrações como Vingadoras, Loubé, Nego do Borel e Anitta. Mas o espaço mais procurado é o camarote da Praça Parque, com sua grade de shows que terá, entre outros artistas, Jorge Mateus e Wesley Safadão. Quando ela chega para o baile, ela tipo paniquete, destaque na capa na sexo poderosa, maravilhosa, de passo com moda, enjoada na mente, blindada, só bebe tequila e choro na taça, essa mina já pra quem só no panorama, entra em cena, rouba a cena e nunca mais, para a barraca, Os passaportes para Paiolão e Praça Parque já estão sendo vendidos à vista e parcelado. As vendas serão até o estoque, o término do estoque. Todos os produtos aqui mencionados, existe uma carga a ser vendida. Terminando essa carga, a gente esgota as vendas de passaporte e mais à frente iniciaremos as vendas de ingressos diários para todos os setores do Paiolão e também para o Camarote Prime. Então essa venda de passaporte ela é lote único e com carga limitada. Os passaportes podem ser adquiridos no cartão em até 5 vezes.
Por hoje é só. Outras informações amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.